Ora, muitas vezes nos nossos discursos, nas nossas intervenções, nos nossos escritos, pois temos tendência a utilizar um certo número de palavras que têm um significado que pode, em todo caso, confundir-se um com os outros. Explico-me. Estas 4 palavras são a hipocrisia, o sarcasmo, a ironia e o cinismo. A hipocrisia é uma atitude moral pela que expressamos sentimentos, opiniões que não temos ou que não aprovamos. Ou mais simplesmente atos de mentir conscientemente para atrair favores. Um dos máximos representantes desta figura da hipocrisia é o senhor Núñez Feijóo, que a utiliza quase em todas as suas intervenções. O feito de mentir para obter favores é não preocupar-se de clarificar a verdade. Se entramos no sarcasmo, do grego sarcasmos, é uma burla irónica que ridiculiza uma pessoa ou uma situação. Pode-se considerar uma forma de ironia picante ou belicosa. A diferença da ironia, que consiste em dizer o contrário do que pensas, deixando claro que pensas o contrário do que diz, o sarcasmo é mais difícil de detectar. Em efeito, ser sarcástico significa dizer o contrário do que pensas sem demonstrar que pensas o contrário do que diz. Quem queira exemplos desta figura, pois tem-no muito fácil. Escutar, ver ou analisar os discursos da senhora presidenta da Comunidade de Madrid, a senhora Isabel Ayuso, que é, em quase todas as suas intervenções, públicas em todo o caso, utiliza sistematicamente o sarcasmo. A palavra ironia provém do grego eironeia, que significa dissimulação ou fingida ignorância. A ironia é uma forma de dar a entender algo expressando o contrário do que se quer dizer ou pensar. É uma figura retórica que se utiliza para transmitir um significado diferente ao significado literal das palavras, com o fim de criar um efeito humorístico ou crítico. A ironia é, portanto, uma forma de burla para denunciar, criticar ou censurar algo, pero sem expressá-lo de forma explícita nem direta, senão fazendo que se entenda. Neste sentido, a ironia valora algo quando realmente quer devaluá-lo ou, pela contra, devalua algo quando realmente busca realçar o seu valor. A ironia, ademais, implica um certo tom de voz e postura corporal através do qual se busca caracterizar ou enfatizar mais a verdadeira intenção do que se diz. A ironia pode ser verbal quando se diz algo que é diferente do que se quer dizer. Neste sentido, também se utiliza como figura literária, por exemplo, o que dizia Groucho Marx em quase todas as suas intervenções ou as suas atuações, dizia que ele nunca se inscreveria num clube que permitia inscrever-se a gente como ele. Se buscas um exemplo de ironia, temos-lo nas intervenções no Congresso dos Deputados de Gabriel Rufián, que é um maestro nessa arte. O cinismo é uma atitude ante a vida originada numa escola filosófica da antiga Grécia, fundada ou pelo menos inspirada por Antícetes. Conhecida principalmente pelas espetaculares palavras e ações do seu discípulo mais famoso, Diógenes de Sinope, esta escola intentou revertir os valores dominantes da época, ensinando casualidade e humildade aos grandes poderosos da antiga Grécia. Radicalmente materialista e inconformista,
os cínicos dirixidos por Diógenes propuseron unha práctica da filosofía e da vida en xeral subversiva e xubilosa. A escola cínica defende a virtude e a sabedoría, calidades que só se poden acadar a través da liberdade. Esta liberdade, paso necesario para un estado virtuoso e non un fin en si mesmo, pretende ser radical fronte ás convencións comunmente acetadas nunha preocupación constante por achegarse á naturaleza. O cinismo influiu profundamente no desenvolvemento do estoicismo de Zenón e Quitión e os seus sucesores a partir do ano 301 antes da nosa era. Nun sentido contemporáneo, o cinismo é unha atitude ou estado de ánimo caracterizada pola pouca confianza nos motivos e as aparentes justificacións dos demais, ou pola falta de fé e esperanza na humanidade. Ás veces é visto como unha forma de cansazo, pero tamén como un modo de crítica ou de escepticismo pesimista e realista. Como tal, o cinismo ás veces confúndese coa atitude ou pensamento sarcástico. Quen queira exemplos desta teoría, desta filosofía, que é máis que unha palabra, é un sentido filosófico, o cinismo, pois non ten máis que escoitar, analizar e ver os vídeos que eu fago.